Será que você está em alguma dessas profissões que está na zona de rebaixamento? Bom, se você quer saber, fica aqui no vídeo porque até o final você vai ficar por dentro das profissões, galera, que vai desaparecer daqui a 5 anos. Você tem ideia do que é 5 anos? É praticamente um mandato de um presidente. 2030 está bem aí. E segundo o Fórum Econômico Mundial, essa lista inteira que passa de 30 vai desaparecer até 2030. Então se liga porque eu vou te contar tudo sobre essas profissões que vão desaparecer, vão acabar. E talvez você está estudando para exercer alguma delas, hein? Então se liga. "90 milhões de pessoas desempregadas. Sabe o que é isso? É 8% da força de trabalho de todo o planeta. É isso que o Fórum Econômico Mundial está dizendo, ó, até 2030 essa galera inteira vai ficar desempregada. E eu fico pensativo na quantidade de famílias que vão ser afetadas, porque aqui a gente está falando de 90 milhões de postos de trabalho. Aqui a gente não está falando somente das pessoas que vão ser afetadas indiretamente por conta disso. A gente está falando especificamente do desemprego, da quantidade de força de trabalho até 2030 que não vai ter mais. É isso que o Fórum Econômico Mundial está alertando. Então a gente tem que se ligar. Agora, um outro ponto interessante dessa pesquisa é que ela fala a respeito da força da inteligência artificial e como essa tecnologia vai tirar o emprego de muita gente. Galera, deixa eu falar uma coisa para você. Você usa o ChatGPT? Eu já conheci pessoas que disseram assim, ô Júnior, eu não faço mais terapia com psicólogo, eu não recomendo isso, tá? Eu entrei na faculdade de psicologia, acabei deixando, enfim, transferência, me mudei de cidade, então assim, é uma área que eu sou apaixonado, gosto muito, mas assim, você já tentou conversar com uma inteligência artificial sobre algum problema emocional? É impressionante a precisão dos conselhos. É tão técnico e profundo ao mesmo tempo do que conversar com um ser humano. Você vem dizer que uma profissão como a psicologia não está ameaçada com a inteligência artificial? Uma vez eu falei da minha profissão porque eu sou locutor, eu sou apresentador. Você já viu aí o que a inteligência artificial está fazendo com a dublagem? Você não percebe que é uma inteligência artificial. E eu sou profissional da área, ou seja, a tendência é que a minha profissão seja engolida pela inteligência artificial. Uma vez eu publiquei sobre isso e aí teve amigos e até colegas de trabalho que falaram, não, você está errado, que a tecnologia nunca vai substituir o ser humano. Ó, galera, esses que falam nunca, cara, isso aí tende a ser um forte indicativo que a gente pode quebrar a cara. Eu sempre falo para as pessoas que estão aí entrando na área que eu estou, ó, vai se atualizando, porque daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei se a minha profissão vai ser exercida por um ser humano, ou se vai ser uma inteligência artificial que vai estar aqui com você, seja na locução, ou quem sabe aqui no YouTube. Então é isso que vai acontecer com pelo menos 8% da força de trabalho mundial. Agora, vamos lá, quais são as profissões que de fato vão desaparecer daqui a 5, no máximo 10 anos, tá? O Fórum Econômico está dizendo 5, vamos colocar aqui uns 10 anos para a gente não ser tão taxativo. Detalhe, a lista vai para mais de 30. Eu coloquei 7 aqui para não fazer um vídeo de lista de vestibular, porque senão, galera, aí já é difícil manter você aqui pelo menos metade do vídeo, né? Algumas pessoas só chegam até o final. Então vamos lá, me diz se você concorda com essa lista. Eu vou até pegar aqui minha colinha, tá? Tá aqui, ó, a lista. Deixa eu ver aqui com você. Ó, a minha lista diz o seguinte, vê se você concorda comigo. Vendedor de porta. Você lembra daquele cara que aparecia tipo com um carrinho de mão, com panela, com espelho, com material de cozinha, que te vendia esse material e que depois você pagava prestação, sei lá, prazo? Não existe mais. E por que não existe? Você tá com o celular na mão. Você vai lá no site, compra com frete grátis. Um dia desse eu comprei uma balança, né, para pesar os alimentos, que eu tô, né, dando uma melhorada aqui na lataria, né? Tô dando uma melhorada, né? Não sei se deu para perceber, mas que eu tô tentando, eu tô. Mas olha, eu comprei uma balança e o preço da balança tava mais barato do que na loja. Pra que eu vou querer um vendedor na minha porta se agora o produto tá na palma da minha mão no celular? Desapareceu, galera. Se tem na sua região, da minha não tem mais esse tipo de vendedor. Se tem na tua região,
tá com os dias contados, eu não vou nem dizer os anos, os dias contados. Outra profissão, atendente dos correios. Eu tô falando dos correios aqui, mas pode ser atendente de banco. Tá desaparecendo. Olha, eu não lembro da última vez que eu tive que ir no banco. Esses dias a minha gerente entrou em contato comigo, né, para conversar, enfim, oferecer produto do banco pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp não, perdão, por ligação. Porque agora a gente não tem mais necessidade de ir lá na agência, olhar no olho do gerente, do atendente. Galera, acabou, a tecnologia varreu isso. E se não varreu por completo e de fato não, daqui a 5 anos você imagina como é que vai estar. Faz anos que eu não piso no banco. Como todo brasileiro, eu tenho coisa financiado. Eu nem precisei pisar no banco para isso, porque agora até assinatura digital tem. Outra coisa, operador de supermercado. Você pode até dizer que não, mas eu já fui em supermercado. Claro que isso aqui ainda não é popularizado, né? Mas tem supermercado que você coloca a compra no carrinho, você mesmo pega os produtos, passa o código de barra lá no caixa, paga com o seu cartão e vai embora. Acabou. Não tem mais o operador, não tem mais o intermediário ali. Acabou, galera. Olha só, outra profissão que a tecnologia aos poucos está varrendo do mercado. Então, quando o Fórum Econômico Mundial diz assim, olha, galera, 8% da força de trabalho do mundo vai desaparecer. O que ele está dizendo? A tecnologia vai engolir tudo isso. Vamos lá, outra profissão, quarta. Essa aqui talvez você até agradeça, né, por desaparecer, que é o operador de telemarketing, né? Aquele cara lá que fica te ligando praticamente o dia inteiro e dizendo, olha, por favor, compre esse serviço. Eu tô recebendo tanta ligação de uma operadora de telefonia, que eu não vou dizer aqui o nome. Gente, eu não sei como é que eles têm o meu número, eu nunca fui cliente dessa operadora, mas estão me ligando umas 10, 15 vezes e aí tem aquela ligação da secretária eletrônica que depois passa para um atendente de verdade para oferecer um monte de plano que não faz sentido para você. Uma vez me ofereceram, uma outra operadora me ofereceu, a atendente queria me convencer que era melhor eu pagar R$50 a mais pelo plano deles para ter menos do que eu tenho na minha atual operadora. Não, é impressionante, Enfim, é outra profissão que vai desaparecer ao longo do tempo por conta do quê? Por conta da tecnologia. Vai ter necessidade de alguém estar fazendo uma ligação? Ou será que ali na hora que tu está acessando a internet, ali no WhatsApp, no Instagram, aparecendo a publicidade, será que isso não vai substituir a ligação tradicional? Claro que vai. Galera, não faz muito tempo que a gente tinha... Não, isso aí faz tempo mesmo, né? Você lembra daquela mensagem romântica, fonada, que a gente ligava para uma empresa, passava o número da gatinha, né? Aí a empresa ligava para ela, né? Aí fazia aquela mensagem romântica, não tem mais, acabou. E aí, se a gente for seguindo na mesma linha, é uma publicidade com fim romântico, mas é uma publicidade. E aí, quando você vai para operadores de telemarketing, é a mesma coisa, vai desaparecer. A ligação telefônica cada vez está ficando mais raro. Então, isso aí a tecnologia vai varrer também. Outra profissão, agente de viagens. Você pega ali no celular, no computador, acabou. Você agendou, marcou. É outra situação. Claro, tem gente que ainda prefere, vou lá com a minha agente de viagens, vou marcar tudo. Mas a maioria das pessoas está percebendo que, querendo ou não, é um serviço que você tem que pagar a mais. Aquela agente de viagens não está de graça, não está trabalhando por doação. Está incluso no pacote que está te vendendo. E aí quando você percebe que se você mesmo agenda o hotel, compra a passagem aérea, ou seja, de qualquer outro transporte que for, você economiza, cada vez mais, menos pessoas vão querer gastar mais para isso. Outra profissão, analista de seguros, está na lista também. E aí eu vou trazer outro aqui que é interessante. Isso aqui é para encerrar. A lista, gente, é mais de 30. Não tem condição de eu trazer tudo isso para cá. Eu trouxe pelo menos aquilo que faz parte aí do nosso cotidiano. Eu coloquei aqui na minha lista o design gráfico. Pensa bem, a quantidade de aplicativos. Eu particularmente uso muito o Canva, né? Você utiliza aí também? Eu utilizo a versão paga, mesmo a versão gratuita, tem muita coisa bacana para você utilizar. E aí, assim, você vai utilizar um design, não estou desqualificando a profissão jamais. Como eu falei no começo do vídeo, eu sou locutor. E eu, mesmo sendo locutor, eu não defendi aqui uma ideia absurda de que a minha profissão nunca pode ser substituída por uma tecnologia. Está acontecendo agora, até dublagem de filme está acontecendo agora. A IA está provando que ela pode fazer tão bem quanto um profissional.
Eu estou aqui colocando tanto a minha profissão quanto qualquer outra profissão aqui na possibilidade de que, se o profissional que trabalha nessa área não se inovar, não procurar uma melhora na questão do conhecimento técnico, pode ser varrido pela tecnologia. Porque assim, galera, pensa como empresário, pensa só. Eu trabalho 8 horas na empresa onde eu trabalho. E eu não estou focado 100% do dia. Não estou, você também não está, esquece. Não tem como a gente ficar focado o dia todo. Você tem momentos de hiperfoco, depois você tem que ir do banheiro, respirar um pouquinho, beber um pouco de água, comer um lanchinho. E nisso está incluso as tuas 8 horas de trabalho, 9 com horário de almoço, descanso, enfim. Pensa só, o teu chefe, você que é o chefe, você tem opção. Cara, eu vou gastar X e Y com um trabalhador, mas eu vou gastar metade do X se eu contratar a tecnologia que vai ficar 24 horas trabalhando na função que eu só tenho ele por 8 e que eu não tenho ele focado 100% do tempo, porque eu sou um ser humano e não tem como a gente ficar 100% focado a todo momento. Então, como empresário, o que você vai fazer? Não, eu não estou colocando aqui o sentimento, a humanidade, não é isso. Eu só estou querendo que você entenda o que está por trás disso. Lucratividade pura. É por isso que, se a gente não procurar inovar, a gente vai ficar para trás. E esse dado traz esse alerta pra gente. E só para não deixar isso aqui de lado, eu lembro que quando eu morava lá numa outra cidade, eu morava em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. E aí eu lembro que muitas vezes o cobrador do ônibus, sei lá, adoecia, faltava, e a empresa, ao invés de colocar um substituto, a empresa muitas vezes fazia o motorista exercer a função do cobrador e, em alguns momentos, até oficializava isso, dando um ajuste no salário, um acréscimo, que eu não sei como é que funciona isso na lei trabalhista, pesquisando, porque eu sou jornalista e todo jornalista, pelo menos, né, tem que ser um pesquisador, mas dava-se um adicional e pronto, acabou o cobrador, porque agora o motorista substituía o cobrador. Agora a gente está vivendo numa era em que o carro automático, não automático de câmbio, mas o carro que não precisa de um motorista, está substituindo esse profissional também. Claro, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa realidade, mas em alguns países você já consegue perceber que o transporte por aplicativo não tem mais um motorista. Agora é o carro dirigindo sozinho para os lugares, com total segurança. Então, você percebe que cada ano uma profissão vai entrando na mira da tecnologia e na facilidade da lucratividade do empresário de contratar a tecnologia ao invés da mão de obra, porque a tecnologia trabalha 100%, 24 horas, e o trabalhador não. Então, se a gente não tomar cuidado e não se ligar nessa mudança, a gente vai ficar parado. Então fica ligado nisso. Gostou do vídeo? Curtiu? Concorda com isso? Na sua profissão, qual é ou quais as outras profissões que têm a tendência de desaparecer? E essa lista, você concorda com essa lista? Você acha mesmo que essas profissões que foram listadas aqui vão de fato desaparecer, ou isso é conversa? Ou, na verdade, o que vai acontecer é só um aliado, né? Junta a tecnologia com o trabalho humano, mas substituir o trabalho humano, isso aí nunca vai acontecer, pelo menos não nas profissões que a gente falou. Coloca aqui a tua opinião e até o próximo vídeo.